Há quanto tempo o senhor estuda realmente a Terra Quando plana? começou a vir o assunto aí à tona, né? Você falou 2014? 2015, por aí, né? E você, Xandão? Eu, no meu caso, o primeiro contato que eu tive com isso foi em 2017, mais ou menos, começo de 2017, que aí apareceu lá também. Foi meio que o mesmo processo. Vídeo recomendado pra mim de teste de curvatura no YouTube. Naquela época era vídeo americano ainda, não era nem brasileiro. Tem alguma diferença daquela... Quando você falou a primeira vez, né? Você foi uma vez só, né? Fui uma vez lá, uma vez. Naquele dia lá que você foi, e aí você ficou falando sobre Terra plana e tal. Lá eu tava no personagemzão, né? Na época do Monark? Foi. Me conta uma coisa, tem alguma coisa de diferente daquele dia que você tava lá, entendeu? Que você acreditava, que hoje você não acredita mais? Não, na verdade, a base de tudo que eu acreditava naquela época é exatamente a mesma de hoje. A diferença só é que o acervo de informações que eu tenho hoje pra defender essa tese é muito maior. Naquela época eu não sabia de termodinâmica, eu não sabia da questão do diferencial de pressão envolvendo e nas diferenças de altitudes. Eu não sabia dessa questão da refração, que a atmosfera se comportava de maneira diametralmente oposta àquilo que se acredita no modelo do globo. Nossa, tinha um monte de coisa que eu não sabia. Ali o que eu tinha, só que me indicava fortemente, é o nivelamento das águas e os três curvaturas. Porque eu cheguei na conclusão, vendo a matemática do globo, que o objeto que estava sendo observado não podia ser observado. E pra mim, isso... Não vou nem dizer que é o suficiente, mas, puxa vida, cara, você defender que vive numa esfera que tem curva e você consegue resgatar a imagem do objeto que tem que estar totalmente abaixo de uma curva, isso já não te indica uma coisa totalmente, você fala, cara, tu acha que estranho. Que é isso, cara? Você vai falar, não é possível. Parece aquele episódio do Chapolin que todo mundo olha pro rei pelado, mas todo mundo tem que falar que ele tá de roupa, porque só os inteligentes olham que ele veem que ele tem roupa. Isso quem fala, você tá pelado, você é burro. É a mesma coisa Terra plana. Você tem que olhar pra tudo plano, você tem que olhar pra atmosfera se comportando diferente do modelo do globo, você tem que olhar pra gravidade que não funciona pra tudo, mas você tem que falar que é uma bola, você tem que falar que está aqui. Falou que é plano, lascou. Você é o esquizofrênico. Eu posso ser também autista. Não eu posso ser, não me importo com isso. Nunca foi. Eu tenho minhas piras, eu sei que eu sou um cara diferente pelo meu histórico de vida, mas isso nunca me impossibilitou de ser quem eu sou. Mas fala pra gente uma coisa, só pra finalizar. Tá, você tem essa perspectiva, então, sobre a Terra plana, porque você... chegou e teve acesso aos argumentos. Fui pesquisando, estudando cada vez mais, através de pessoas que estudaram mais do que eu. Naquela conversa que você teve com o Sergião recentemente lá no CT da Growth, né? Lá na Growth, sim. Lá na Growth. Você chegou, você falou pra ele e tudo mais. Ele não conseguiu te mostrar a história da curvatura da Terra? Não, porque... Ele é geólogo, pô. Não, então, mas esse negócio de geólogo é até interessante, vocês poderiam até fazer um convite pro professor Afonso. Que ele é geofísico. Eu já fiz, mas aí ele tá onde? Eu nem sei onde ele tá, cara. Bom, primeiro que assim, lá no canal do Ciência de Verdade, que é o canal do professor Afonso, ele é geofísico, ele já refutou, inclusive, o Sergião com base na própria geofísica. Tem lá. Questão dos vulcões. Tá lá, falou de vulcão, falou de tudo, né? Ele refutou lá o Sergião. Também assim, eu não vou aqui falar que ele refutou, porque eu não entendo dessa área. Ele tentou, vamos dizer assim. Ele apresentou argumentos que se contrapõem com o que o Sergião falou. Ponto. Eu não sou especialista nessa área, mas ali no episódio da Growth, eu tava seguindo ali um roteiro, não era pra fazer um debate ali. Eles falaram pra mim, conversa com o Sergião, fala um pouco sobre Terra plana, pergunta o que ele acha, né? Fala lá do sol da meia-noite. Eu só fui jogando e conversando como se fosse uma conversa normal, entendeu? Eu já sabia o que ele ia me falar, eu sabia que ele ia falar do vulcão, do sol da meia-noite. É claro que ali eu não ia montar um cenário de debate, porque senão a gente ia ficar 2 horas gravando ali. E o vídeo passou muito ainda. Chegou uma hora que o câmera fazia assim pra mim, para, já deu, tá 1 hora quase, vocês estão falando aí. Eu falei, não, tá bom. Mas entendeu? Eu só uma conversa. Aí depois disso, a gente foi treinar, falamos de política, inclusive eu e o Sergião, a gente tem muito em comum no pensamento político. Tem sim. Tem uma vertente bem parecida de pensamento. Treinei com ele, cara, extremamente gente boa. De família católica, ele não acredita, mas ele tem os filhos dele que são criados na igreja católica. Eu falei, pô, Sérgio, parabéns, isso é bonito, cara, legal. Você que se diz ateu, você tem mais fé do que um monte de gente que fala que tem fé, cara. E não tem. Você segue mais o propósito do Criador do que um monte de gente que fala que tem fé, que vai pra igreja, mas não faz nada. Sim, os filhos dele estudam no colégio católico. Falei, achei legal pra caramba, aqui do lado ele. Colégio. Legal. Aí ele me chamou pra ir lá ver o foguete lá, subir lá no Texas. Falei, vamos, eu vou levar minha cama, vou abrir uma live lá na hora e vou dar risada do foguete explodindo. Ele foi lá. Sério, falaram assim pra mim, ó, ele foi, olha o que ele falou. Teve uma vez que o Sergião falou assim, ó. Foguete essa semana? O Sergião falou assim pra mim, ó, ele foi pro Texas, eu acho que tem 1 ano ou 2 anos atrás, viu o lançamento do foguete. Aí eu tava lá na minha live reagindo e falando, Sérgio, isso é fraude, os caras cortam essa merda pro CGI, isso aí, para, né? Isso é a Torre de Babel. Aí o Sérgio falou assim, seguinte, se financiarem uma viagem pra eu lá no Texas, ver o foguete subindo,
eu faço um debate com o Super Xandão, eu vou conversar, alguma coisa Vai debater. Financiaram, ele foi lá. Eu falei, vai explodir. E ele foi lá filmar, o foguete explodiu. E todo mundo bateu o pau. Legal. Não, mas os foguetes explodem mesmo o foguete, cara. Pelo amor de Deus, claro. Direto. Não, e os que não explodiram? Tem vários foguetes. Caíram no mar. Um dos modelos do foguete, que é esse da ré, né? Foi o voo 10 desse mês. Foi o voo 10. O voo do cara deu certo. Aí os outros, né? O 7, o 8, o 9, o 10 explodiram, velho. Eu quero alertar as pessoas, aproveitar esse momento para fazer um comentário breve, mas para alertar as pessoas, inclusive pessoas que têm conhecimento bíblico, que têm fé em Deus, isso não se dirige para todo mundo, logicamente. Tem gente que não acredita, não vai levar em conta o que eu tô falando. Mas a questão da NASA, do lançamento de foguete, ela faz alusão direta à história da Torre de Babel na Bíblia. Que foi quando Nimrod, que era basicamente um demônio, construiu a torre, escravizou um monte de gente, ele teve relação sexual com a mãe dele, cometeu uma série de pecados lá que são totalmente satânicos, né? E a ideia dele era ser tão grandioso quanto Deus. E para provar isso, ele queria construir uma torre que chegasse até no limite dos céus, para dizer que ele era o grandioso e que observava o mundo. A partir disso, o próprio Criador interferiu, né? Na vida humana, e ele separou os continentes, separou as pessoas nesses continentes e confundiu as línguas das pessoas. Eu vejo a NASA como a representação fidedigna da Torre de Babel moderna. É o homem com esse sonho esdrúxulo de querer ser tão grande quanto o Criador e achar que vai ser dono dos céus. Quando, biblicamente, o próprio Criador falou, os céus pertencem ao Criador. Ele fez a Terra dentro desse ambiente aqui perfeito, nas variáveis corretas de pressão, temperatura e tudo, né? Termodinamicamente falando, para que nós conseguíssemos viver aqui. E não para que a gente fosse explorar outros planetas. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso nunca foi escrito na Bíblia. Pelo contrário, isso daí é um pecado. Inclusive, pessoas que adoram Sol, Lua e planetas também estão cometendo pecado bíblico, porque estão colocando isso acima do Criador. Foi ele quem fez tudo isso. Mas explorar não é uma característica humana? O ser humano não é curioso? Perfeitamente normal, eu acho perfeitamente plausível e sou a favor desde que ele se ponha no seu lugar. Você explorar uma coisa é uma coisa. Outra coisa é você se achar superior a Deus. Mas quem tá querendo conhecer mais? Porque mesmo que a gente descubra todo o sistema solar e chegue em todos os planetas, isso é insignificante em relação a Deus, eu acho que isso daí é uma questão mais assim, própria do indivíduo. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum. Eu sou um cara disciplinado. Você falar assim pra mim, ó, você tem 1 minuto pra falar, eu falo 1 minuto. Você falar assim pra mim, ó, você vai até aqui, que é só até onde você pode ir, eu vou só até ali. Eu sigo a regra. Então, eu entendo que dentro dos meus limites de ser humano, tem locais que eu não posso ir. Não dá pra ir. Se eu virar pra você e falar, eu vou no final da Antártica, eu vou atravessar a Antártica no final, não vou. Não foi feito pra eu chegar até lá. Se eu falar pra você que eu vou chegar no fundo do oceano, eu não vou. Ninguém chegou, ninguém vai chegar. Se eu falar pra você que eu vou até o centro da Terra ver o que tem lá de verdade, eu não vou. O maior buraco até hoje foi de 12 quilômetros. Se eu falar pra você que eu vou colonizar Marte, eu não vou também, porque eu entendo que tem limitações. Então, eu tenho um entendimento sobre isso. Porque eu creio na palavra do Criador. Por isso que eu falei aqui que essa mensagem que eu tô falando é só uma observação que eu tô fazendo pra quem também lê a Bíblia, gosta, tem fé no Criador, etc. Pra quem não acredita em nada disso, que realmente acredita que vai explorar tudo e dominar tudo, aí é outra história, entendeu? Aí a gente vai entrar na questão científica se realmente isso é possível ou não, né? Como as pessoas questionam se o homem foi realmente pra Lua, se não foi, as implicações matemáticas, as contradições que existem, físicas, sei lá, astronômicas, etc. Né? Só pra finalizar, Xandão, o que você acha do Elon Musk? Eu acho que o Elon Musk, ele é um fantoche do sistema. Só isso. Eu acho que ele é um cara que ele é muito inteligente, sem dúvida, porque ele percebeu que através de um mecanismo chamado propaganda de sonhos, e isso envolve justamente essa exploração espacial, foguetes, tudo isso, ele conseguiria seduzir a humanidade. Porque, querendo ou não, né, a gente goste disso ou não, o ser humano ele tem essa veia justamente da exploração, de querer descobrir mais, de fantasiar mundos diferentes, o que está além. Isso sempre existe desde que o mundo é mundo. O que está além da Terra? O que seria possível se eu chegasse até tal planeta? Isso tá no... É basicamente a mesma coisa que a gente gosta de super-herói. O Superman, o Batman. As pessoas não se inspiram nessa coisa, não acham essa fantasia uma beleza? O espaço meio que representa isso pra mim. Você não acha que Deus nos deu esse cérebro justamente pra gente explorar? Eu acho que o cérebro que Deus me deu foi o cérebro perfeito pra entender a sua criação e justamente idolatrar e enaltecer ele. Porque ele que proporcionou tudo isso. Agora, tem certas coisas que é dele. Mas não é minha. Seguinte, o céu, por exemplo, não é meu. Eu não vou subir até lá e brincar de rei do mundo, que tô na maior torre. Mas você estudar e conhecer o trabalho do seu pai não é homenagear o seu pai?
Sem dúvida, claro. Então, e conhecer o trabalho do criador não é homenagear o criador? É por isso que eu tô aqui, eu me permiti vir aqui, ó, conversar com você, um cara que eu admiro, que eu gosto, pra falar de terra plana. Eu tô tentando... É por isso. Não, sinceramente, é verdade. O único compromisso que eu tive de vir aqui hoje, eu falei na minha live, porque eu raramente saio da minha casa, eu não tenho mais paciência e saco pra essa... Nunca tive, na verdade. Eu falei, eu vou lá porque eu tenho um compromisso com Deus. Se eu não viesse aqui hoje, eu me sentiria enojado. Certo? Porque, querendo ou não, as pessoas, quando pensam no meu nome, é terra plana, é o esquizofrênico da terra plana. A minha proposta é única, enaltecer o Criador sempre. Tudo que eu tô discutindo aqui é pra, no final, as pessoas entenderem que tem um Deus. Que tá preocupado com a humanidade, certo? É isso que eu penso. Eu sou um cara que eu sou um admirador e um cara que busca a verdade. A minha motivação é pura aqui. Gero, se você viesse com um argumento aqui definitivo que provasse o globo, imediatamente eu falar, você tem razão, a discussão tá encerrada. Se você me provasse gravidade aqui, você tem razão, a discussão tá encerrada. Acabou. Se aparecer uma oportunidade de você ir nessas viagens espaciais aí que estão de turismo agora, você iria pra ver? Se o Serjão for junto, eu vou. Lá pro Texas? Eu quero ver se ele vai ter coragem de subir no foguete e explodir lá com o foguete. Eu quero ver. Esse eu quero ver.